Olá pessoal, bem-vindo ao canal JC Junto com você. Eu quero estar trazendo para você a notícia dos principais canais aí, né, de mídia que estão trazendo o posicionamento da prefeita Margarida a respeito de sair do Minas Consciente. E sabemos que isso tem dividido as pessoas, né? Uns estão a favor e outros são contra a essa postura da prefeita, a qual afirmou que iria, na tarde de hoje, ter uma reunião e, a partir disso, tomar algumas decisões realmente no que seria feito em abertura ou não em Juiz de Fora. Sabemos que essa atitude entre a prefeita e outros prefeitos em Minas Gerais se deu porque o governo de Minas adotou o seguinte posicionamento de estar abrindo grande parte do comércio e até mesmo empresas de eventos já estariam ou já estão permitido fazer os seus eventos. Sabemos que no momento no qual nós estamos passando, muitos ficam apreensivos com tudo isso, que é natural. Mas a pergunta que devemos nos fazer nesse momento que é difícil numa questão de saúde, mas também é muito difícil para muitas pessoas que já não conseguem mais segurar uma economia parada há quase um ano. E nós sabemos que se isso estivesse acontecendo agora, seria diferente. E estamos vendo uma nova gestão, principalmente em Juiz de Fora, com os mesmos argumentos anteriores a quase um ano atrás. Ou seja, há quase um ano atrás foi colocado o argumento que precisaria manter as pessoas em casa para que pudesse organizar de uma forma melhor a questão da saúde, tendo leitos, tendo médicos e toda uma forma que venha facilitar o atendimento. E o prefeito até então, na atualidade, era o prefeito Antônio Almas, o qual resolveu não disputar as eleições. Então nós sabemos que a população, na sua maioria, aderiu a esse posicionamento. Até então havia o benefício do governo federal, que também foi um grande incentivo para uma grande parte das pessoas a aderirem também a ficar em casa. E por cerca de 90 dias, a grande parte da população ficou. Você pode até dizer, mas teve festa, teve isso, teve aquilo. Você não tem como controlar 100% das pessoas. Isso é fato, né? E caberia, talvez, uma fiscalização mais presente em relação a esse tipo de conduta de pessoas que estavam desobedecendo, fazendo aglomerações e festas, porque a maioria da população, sim, aderiu a esse programa municipal e federal, permanecendo em casa. Houve um incentivo do comércio, no sentido de que as pessoas estavam recebendo os seus salários, ou parte deles, mesmo estando em casa. Passou-se esse período, o que havia de uma mensagem que iria melhorar, que as coisas iriam chegar numa situação que iria se controlar porque permaneceram em casa. Só que os meses foram passando e o que sempre estava se ouvindo é uma narrativa que a culpa é da população de tudo que está acontecendo. Como que a população ela é a culpada se ela é a vítima? Sendo que os 200 mil mortos existentes hoje, ou mais de 200 mil mortos, é parte da população. Então como que esta população ela é a maior culpada? Me desculpe uma sinceridade, os maiores culpados de tudo isso que estamos vivendo no Brasil, principalmente nas cidades que hoje a maior responsabilidade se dá pelos prefeitos, porque eles decidem, como foi o caso de Juiz de Fora, como foi o caso de Belo Horizonte, onde prefeitos tomaram a decisão de sair do Minas Consciente. Então nós entendemos que na maioria das vezes os prefeitos permanecem até onde que há um interesse para eles. No momento que não houver o interesse, eles vão sair. Isso é política. A política, ela é assim. Ela age até quando há um interesse para o político e para o seu partido, sem se preocupar com as verdadeiras consequências. E o que nós olhamos hoje, infelizmente, é a politização desta doença que hoje está aí, do vírus, que está propagado no Brasil e no mundo. E enquanto isso, as pessoas também estão morrendo por depressão. A questão da consequência
financeira está fazendo com que empresas, milhares de empresas no Brasil quebrem, fazendo com que uma Ford por semana se perca só no estado de São Paulo, e parece que a população ainda não se deu conta disso. Que as consequências do desemprego em breve trarão uma consequência terrível sobre as pessoas, muito pior do que a Covid, porque isso pode gerar um problema social gravíssimo, e nem as instituições constituídas terão condição alguma de controlar tudo isso. Nós sabemos que uma população faminta e raivosa, dificilmente você vai conseguir controlar ela. Então, eu acho que muito mais do que pensarmos nesse momento, no que estão falando, eles deveriam ter se preocupado, ou não tiveram tempo suficiente. Tivemos um ano, e não foi sem dinheiro. O governo federal investiu bilhões de reais, quase 1 trilhão de reais foi investido na pandemia. Milhões e milhões foram enviados para que pudesse dar uma qualidade melhor na saúde, e nós não vemos o resultado disso. Os leitos não aumentaram, as UTIs não aumentaram, pelo contrário, e todos os dias há uma narrativa de morte por Covid, de morte por Covid, de morte por Covid. Não que não exista, não que a doença não seja verídica, mas isso traz muito mais para as pessoas um pânico do que claramente trazer a elas um alento, porque a notícia da morte ela é muito mais pesada até mesmo do que a notícia das vacinas. As pessoas colocaram e estão colocando, na verdade, uma esperança muito grande nas vacinas. E sabemos que isso vai demorar anos para acontecer. Não vamos conseguir vacinar a população mundial em meses, e muito menos a população do tamanho do estado, do tamanho do Brasil. Nós temos estados aqui que são maiores do que países da Europa. Então, quando nós olhamos nas redes sociais as pessoas querendo comparar países da Europa com o Brasil, não tem lógica. Quando as pessoas começam a dizer, o Brasil não está na frente, os países saíram na frente, tem muitos países na frente, quais países? Quais o tamanho desses países? Tudo isso precisa ser observado antes de termos uma colocação e uma visão diferente. Nós temos que, acima de tudo, nesse momento, ter cautela. É claro que agora estamos nas mãos dos prefeitos, são eles, que decidem o que é feito ou não é feito em uma cidade, o que é permitido ou não é permitido. Mas uma pergunta é clara que permanece. Fechamento permanece por meses. Quem irá bancar essas famílias? Quem irá colocar o alimento à mesa dessas famílias? Quem irá pagar as contas dessas famílias? Porque o básico como vai se viver sem o básico? Sem água, sem luz, sem alimento, A importância de uma preocupação com o vírus, é claro que tem que ter, mas e as pessoas, como que elas vão viver? De solidariedade? De Bolsa Família? Todas as pessoas agora vão viver Bolsa Família? Empresários estão quebrando, todos os dias empresários estão quebrando, e aqui em Juiz de Fora, não é em São Paulo, não é no Rio de Janeiro, é em Juiz de Fora. Pessoas estão desempregadas. É só você olhar à sua volta e ver quantas empresas que você conhecia em vários segmentos que hoje não estão mais presentes. Elas fecharam as portas. E para onde que essas pessoas que trabalhavam ali foram? Se no momento o mercado não está absorvendo e não vai absorver essa quantidade de pessoas desempregadas. Ou nós achamos que as empresas que cuidam de luz, água e internet, elas vão ter uma boa vontade ou simplesmente um lado solidário de não cobrar essas pessoas nesse período de pandemia. Não é o que aconteceu. Houve uma narrativa que não seria cobrado juros, que mesmo aquelas pessoas que atrasassem suas contas, depois poderiam pagar de forma parcelada e sem juros. Não foi o que aconteceu. E com isso, muitas pessoas tiveram a sua energia cortada, a sua internet cortada. Você pode até dizer, Júlio, mas internet não é algo tão importante. Não era, hoje é muito importante você ter uma internet. Se manter em comunicação,
dá a oportunidade de você ter voz e tantas outras coisas. Sim, você sobrevive sem internet, claro que sim, mas você sobrevive sem água? Você consegue sobreviver bem sem luz, sem comida? Não. Então como que nós vamos manter agora já há um ano nesse abre e fecha, abre e fecha? E o que nós olhamos é a administração mudou e os problemas são o mesmo. As desculpas elas permanecem, mas uma pergunta que eu deixo: até quando a população vai tolerar isso de forma passiva? Até onde? Até onde uma população faminta, desempregada, vendo muitas das vezes os seus filhos pedirem por comida e não ter, vão permanecer quieta, vão permanecer de uma forma solidária aos políticos? Até quando? Porque os políticos, eles têm as suas contas recheadas com o salário do dinheiro público. Isso é fato. Mas uma pergunta também fica no ar: até quando o funcionário público se acha intocável diante dessa crise que estamos vivendo? Até quando o funcionário público acha que ele também não será atingido, sendo que o dinheiro do governo federal, estadual e municipal vem de arrecadações, IPTU, impostos de empresas, de comércio? Se a arrecadação cai, recursos caem. Se os recursos caem, tudo começa a ser cortado. Se já estava difícil com os recursos, imagina sem recursos. Imagina sem recursos. Daqui a pouco, até mesmo os funcionários públicos, independente de qual setor, seja da saúde, seja da segurança, seja da fiscalização, não interessa, você também será atingido. E quando chegar à sua porta, o comportamento será: fique em casa? Ou será que você irá aderir também a uma atitude diferente? Então temos que pensar antes que aconteça, porque depois que acontecer, não adianta. Nós estamos olhando agora na Europa, as pessoas estão indo para as ruas. Elas estão começando a manifestar, já não estão aguentando mais. Elas estão indo para as ruas enfrentar a polícia, porque elas querem ter o direito de viver, o direito de ir e vir, porque estão tirando o direito de ir e vir, o direito de viver das pessoas nas coisas básicas. O vírus está aí, temos que tomar todos os cuidados possíveis, se for possível, se vacinar, quem deseja se vacinar, e pronto, é assim que a vida continua. A vida não pode parar. Mesmo numa guerra, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. Ela tomou grande parte dos países do mundo, inclusive parte do Brasil. Mas o Brasil não parou. A vida não parou. Até mesmo em muitos países que estavam participando diretamente da guerra, a vida não parou. Tinham seus momentos de se esconder por causa de bombardeios, porque o inimigo estava avançando, mas passou aquele momento, vida que segue. E é tanto que segue que, graças a Deus, conseguiram reconstruir cidades que foram totalmente destruídas e refazer a economia. Mas isso demorou muitos anos. Da mesma forma, o que nós estamos passando aqui hoje não irá se recuperar em um ano. Não vai se recuperar em 2 anos. Vai demorar anos e anos para se recuperar uma economia, para se recuperar os empregos perdidos, e nós não podemos ficar simplesmente sendo manipulado pela mídia. Não podemos, querido. Não podemos ser manipulados por uma mídia que é contra a um presidente da república. Eu não estou aqui defendendo bandeira de presidente de república. Presidentes, eles vão passar, independente da sigla partidária. Uma hora eles vão passar, seja Bolsonaro, seja qualquer outro que venha pela frente, uma hora eles vão passar, eles não vão permanecer ali eternamente. Agora você permanece aqui. E você sofre as consequências daquilo que eles fazem, seja no governo federal, seja no governo estadual, ou seja no governo municipal. Então, está na hora de entendermos que nós não temos que levantar uma bandeira partidária. Está na hora de levantarmos uma bandeira pela vida. A vida de pessoas que estão se perdendo pelo vírus, mas de vidas que estão se perdendo também
por não ter condição emocional e muito menos estrutura financeira para se manter. Já existe um estudo da ONU que diz que a fome vai aumentar no mundo. Hoje no mundo, milhões, talvez não nos damos conta disso, milhões de pessoas morrem anualmente por fome. E o Brasil não fica fora desse cenário. Então está na hora de entendermos que temos que estar juntos, para não cairmos juntos, e muito menos criar um grupo elitizado que é favorecido com tudo que possa ter, seja com vacina, seja com condições financeiras, porque tudo existente é feito com o dinheiro do contribuinte. E esse contribuinte, ele não tem bandeira partidária, ele não tem bandeira religiosa, ele é apenas o contribuinte que compra, que vende, e todo esse processo gera dinheiro para os cofres públicos. Então que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça e que possamos realmente desejar que Deus esteja acima de tudo e de todos nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Que Ele dê sabedoria e, acima de tudo, força de vontade àqueles que têm o poder e a autoridade para decidir pela vida daqueles que estão aqui embaixo. Que Deus te abençoe. Um forte abraço, gente.